esteja tudo bem com vocês. Tem uma pergunta: vocês se lembram de Guilherme Tell? Aquele lendário herói suíço do início do século XIV? Vocês se lembram dele? E se eu disser sobre aquele flecheiro que pôs uma maçã na cabeça de um rapaz, que na realidade era filho dele, e acertou? Agora vocês se lembram, não é? Então, meus amigos, o nome Guilherme Tell é associado à Guerra de Libertação Nacional da Suíça, do Império Habsburgo da Áustria. Na época, era a Áustria que dominava a região da Suíça. Assim como o inglês Robin Hood, que todos vocês conhecem, também existem vários livros sobre Guilherme Tell. E é essa a nossa conversa de hoje. Mas vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, compartilhar o nosso vídeo com seus filhos, familiares e amigos, acionar o sininho para receberem as notificações. Isso é muito importante, meus amigos. E também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Como eu disse, pessoal, Guilherme Tell foi um herói que, segundo várias fontes, viveu na região de Uri, na Suíça. Os primeiros relatos sobre ele apareceram no século XV, em duas versões muito diferentes entre si. O primeiro texto encontrado foi uma canção popular da década de 1470. Já o segundo foi encontrado no Weißbuch von Sarnen, ou o Livro Branco de Sarnen, que é uma coleção de manuscritos medievais datados de aproximadamente 1470. Esses manuscritos citam Tell como uma personagem sem muita importância que participou do conflito contra a Casa dos Habsburgos, que governava a Suíça na época. Anos depois, as crônicas de Melchior Rus de Lucerna apontavam Tell como um ator principal das lutas de independência dos cantões da antiga Confederação Suíça. Cantões na Suíça é uma região, são regiões administrativas. O singular é cantão. Então, quando a gente ouve falar de cantão referente à Suíça, a uma localidade na Suíça, é uma região administrativa. E esse profundo conhecedor dos textos, o historiador católico conservador Egidius Tucci, em 1570, sem querer ou não, criou a lenda do herói nacional suíço ao reunir todos esses documentos em um só texto. Da mesma forma que as aventuras narradas pela tradição oral ou pelas lendas, contos registrados sobre Robin Hood, se misturam com fatos históricos, as narrativas orais ou escritas sobre Guilherme Tell também percorrem fortemente esse tipo de caminho, pois elas estão muito unidas, envolvidas com fatos históricos ocorridos naquela região. Então, meus amigos, durante o século XIV, a Suíça era governada pelo Sacro Império Romano Germânico. Então, agora nós vamos entender o contexto histórico da Suíça à época. O povo vivia grande opressão em busca do sonho da liberdade. Claro, óbvio. 3 pequenos cantões florestais, os locais de Uri, Schwyz e Unterwalden, estabeleceram aliança para proteção mútua contra as ameaças externas. Assim, as revoltas contra o Império
ocorreram até a Suíça conquistar a sua independência. Nascia dessa forma o herói nacional, a história do herói nacional, o arqueiro Guilherme Tell. Então, se personagem de contos ou um homem real, Guilherme Tell era um famoso caçador especialista no manejo da besta, uma espécie de arco com um gatilho utilizado na horizontal para lançar flechas. Vocês certamente já viram esse tipo de armamento em filmes medievais. No século XIV, os imperadores austríacos Habsburgo lutavam pelo domínio da região de Uri. Na época, foi enviado para lá um governador austríaco tirano chamado Hermann Gessler. Entre diversas opressões, certa vez Gessler mandou pendurar um chapéu com as cores da Áustria num poste da praça de Altdorf, que é uma cidade que fica a 76 quilômetros ao sul de Zurique, na Suíça. Óbvio, estamos a falar da Suíça. Saiu até de forma natural, para que as pessoas, ao passarem pelo chapéu, fizessem então uma reverência em lealdade aos imperadores. Na praça, soldados ficavam sempre a observar para garantir que as ordens do governador Gessler fossem cumpridas pelas pessoas. Ao fim do dia, o chapéu era guardado pelos soldados que o colocavam no dia seguinte. Um dia, sem saber deste decreto, até porque ele não morava na cidade, mas sim numa zona rural, vamos dizer dessa forma, Guilherme e Walter, seu filho, passaram pela praça e não saudaram o chapéu. Os soldados imediatamente prenderam-no e levaram-no à presença do governador, que, reconhecendo o famoso caçador, estipulou uma sentença. Como castigo, Guilherme deveria disparar uma flecha da besta em uma maçã a ser colocada na cabeça de seu filho. Apavorado, o nosso herói Guilherme Tell tentou demover Gessler dessa punição, mas ele não conseguiu e ainda piorou a situação, pois o governador ameaçou matar os dois caso Guilherme se recusasse. Na data marcada, que foi 18 de novembro de 1307, Guilherme e Walter foram levados para a praça de Altdorf pelos soldados. O governador Gessler sentou-se em sua cadeira, enquanto que a população se amontoava para assistir aquele evento. O rapaz foi então amarrado em uma árvore e uma maçã foi colocada em sua cabeça. Silêncio profundo. Guilherme ficou a uma distância de 50 passos de seu filho. Escolheu duas setas, duas flechas. Uma ele colocou na cintura, a outra ele carregou a besta, fez a pontaria, respirou fundo, se concentrou e calmamente disparou. A flecha voou certeira até atravessar a maçã e dividi-la em duas, sem tocar no rapaz. A população então explodiu em urras. Aí foi aquela sensação, aquela catarse, meus amigos. Todos, inclusive o governador, euforicamente aplaudiram o corajoso arqueiro.
Por que Guilherme pôs uma segunda flecha, uma segunda seta na cintura? Por instantes, Guilherme até hesitou em responder. No entanto, o desconfiado Gessler, querendo saber e pressionando o nosso herói, disse-lhe que se Guilherme falasse a verdade, a sua vida seria poupada. Guilherme respondeu honestamente que seria para atravessar o coração de Gessler, do tirano governador, caso a primeira flecha matasse Walter. Ele falou a verdade. Mas, irado, o governador mandou prender o arqueiro na prisão do castelo de Kishnast, afirmando cumprir a promessa de permitir Guilherme viver. Ainda por cima é debochado. O herói foi acorrentado e conduzido para um barco em Flüelen, onde estava atracado no lago Lucerna. Com Gessler, os soldados e o prisioneiro a bordo, de repente uma tempestade explode e atinge o barco ainda perto do porto. O vento Föhn, que é um vento quente e seco, que desce a montanha típico dos Alpes suíços, gerou umas ondas tão altas que arremessaram a embarcação contra as rochas. Assustados, os homens gritaram: só Guilherme Tell pode nos salvar! Soltem-no! Soltem-no! Então, pressionado, o tirano governador Gessler mandou libertar o herói, que conseguiu navegar o barco em total segurança até o sopé da montanha Axenberg, onde atracou numa rocha. Já em terra firme, Guilherme conseguiu puxar a lança de um soldado e fugiu para o cantão de Schwyz, jurando pôr um fim na crueldade do governador. Para isso, Tell se escondeu entre os arbustos na estrada para o castelo de Kishnast, residência do governador, e não demorou para Gessler e os seus soldados surgirem pelo caminho. Mais uma vez, Guilherme se concentrou e fez sua flecha atingir o alvo. O governador caiu gravemente ferido no peito e ele murmurava o nome do herói antes de morrer. Após libertar a Suíça da tirania do governador, alegremente em pé do alto de uma rocha que recebeu o nome de Tellsplat, Guilherme Tell bradou frases sobre justiça, busca e conquista da liberdade. De acordo com a lenda, esse episódio marcou o início de uma revolta ocorrida no dia 1º de janeiro de 1308 e que resultou com a formação da Federação Suíça. De acordo com o historiador Tschud, Guilherme Tell teria morrido em 1354 em Uri ao tentar salvar uma criança de se afogar no rio Schechenbach. Essa é a versão do historiador, pois realmente todos os documentos existentes atestam essa data. Já em 1986, pouco mais de 600 anos depois, o historiador suíço Arnold Claudio Scherer formou um núcleo histórico de pesquisa sobre Guilherme Tell. Essas pesquisas se baseavam em documentos que apontavam que no início de 1300 já existia realmente uma família nobre chamada von Thal, cujo chefe chamava-se Conrad, e não Guilherme, que pagava tributos pontualmente. Mas os fatos de os documentos citarem nominalmente Conrad e não citarem nenhum Guilherme, isso não quer dizer que ele não tenha existido, pois poderia ser muito bem um membro comum da família von Thal.
sem referências documentais. E a gente sabe que em uma família rica também existe o lado pobre. Por isso são grandes as dúvidas do seu parentesco com o herói nacional suíço. E o que aumentaria ainda mais as dúvidas é a existência de uma pessoa que era ou tinha o apelido de Armbruster, ou seja, fabricante de bestas, da cidade de Telecom, que hoje é a moderna Delicon, no cantão de Zurique. Por outro lado, meus amigos, se não há certeza sobre a existência de Guilherme Tell, de fato, sua inexistência também não pode ser confirmada, uma vez que existem registros a partir do século XIII de uma família de nobres chamada Gessler. Mas na região de Argóvia, em Bainville, terra natal dos Habsburgo e base para sua subida ao trono depois da extinção da dinastia suábia dos Hohenstaufen, os Gessler se beneficiaram do apoio na reeleição, ou melhor, na eleição do conde Rodolfo de Habsburgo como rei dos romanos em 1273, com o recebimento dos ducados de Estíria e da Áustria, depois da vitória sobre o rei Otakar II da Boêmia na Batalha de Marsfeld em 1278. Ou seja, todos estão documentados. O Weißbuch von Sarnen, que é o livro branco de Sarnen, aquela coleção de manuscritos medievais de 1470 que eu citei no início do vídeo, além de Guilherme Tell, também narra que um certo Hermann Gessler governava Grüningen, à época em Uri, mas atualmente essa região pertence a Zurique e Schwyz, também a cidade de Schwyz. No fim do século XIV, o domínio do condado de Grüningen foi concedido à família Gessler pelos Habsburgos. Olhem, observem como a história comprova. O governo implacável e as medidas severas tomadas contra a população camponesa na época fizeram o nome Gessler ser um sinônimo de tirania até os dias atuais naquela região da Suíça. Entre tantos documentos que às vezes se contradizem, até hoje o grande desafio dos pesquisadores e historiadores é afirmar se Guilherme Tell de fato existiu ou se ele foi somente uma lenda ou ainda um amálgama de personagens que participaram da luta de independência da Suíça, como seria também um amálgama o rei Arthur para a Inglaterra. Em busca dessas respostas, incansavelmente, historiadores de vários países continuam suas pesquisas em arquivos e em registros nas igrejas dos vilarejos montanheses na parte central da Suíça e também em Viena, na Áustria, onde estão documentados os relatos sobre o Império dos Habsburgos. Os esforços de séculos de estudos foram até hoje em vão, pois nada foi achado que comprove que o herói Guilherme Tell tenha existido. Mas, por outro lado, também não tem nada que fala que ele não tenha existido. Cogita-se até a possibilidade de ele ter tido um outro nome, principalmente se forem consideradas a distância histórica, o que causa a perda de muitos documentos, e a alta taxa de analfabetismo da população naquela época. Amigos, até hoje, quaisquer
documentos que surgem inesperadamente acerca de Guilherme Tell causam alvoroços entre os historiadores suíços que se debruçam para investigá-los. A discussão em si, se Guilherme Tell foi uma pessoa ou apenas um mito, não é importante para o povo suíço, de forma alguma. O que interessa é que ele simboliza o seu intrínseco apego à liberdade e a sua hermética recusa de se deixar subjugar a poderes externos. O que interessa é, para os suíços, a lição legada aos próprios suíços. Isso é que importa no país. Meus amigos, a história de um homem comum, injustiçado por um tirano, que se torna herói por algum feito, nesse caso, ao atirar e acertar uma pequena fruta equilibrada na cabeça de uma criança, que se autoliberta, depois parte para matar o governante tirano e vira herói nacional, é um arquétipo presente em várias culturas, em vários mitos culturais de povos como celtas, germânicos, vikings, anglo-saxões, eslavos e ibéricos. E já que falamos dos vikings, essa temática aparece também nas sagas da mitologia nórdica, como a história de Egil, na saga de Tidrex. Na cultura popular na Suíça, Guilherme Tell permanece como uma importante figura, ou melhor, um verdadeiro herói com quem os suíços evidentemente se identificam, têm um orgulho muito forte. Isso é tão sério, e só para vocês terem uma ideia dessa situação, dessa lenda ou dessa verdade, de acordo com uma pesquisa recentemente realizada em 2022, ou seja, 2022, pouco mais de 60% da população da Suíça, principalmente da parte alemã, acredita sem quaisquer dúvidas que Guilherme Tell existiu de fato, meus amigos. Assim como os ingleses acreditam que Robin Hood existiu de fato. Bem, no caso de Robin Hood, é mais provável, uma vez que o túmulo de Robin de Locksley, datado do século XIII, existe na floresta de Sherwood. Fantástica essa história, né, amigos? Então, isso é tudo, pessoal. Desejo Shabbat Shalom Mevorah, um sábado abençoado e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!